Boa tarde, 1h31. Iniciamos agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista, aqui pela sua TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. 1h31 aqui no estado do Acre. É o Miqueias ou é o Lalá? Já apertaram o piloto por lá, mostrando as formas como nós podemos acompanhar o programa ao vivo, não é? No Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem o WhatsApp, 99989-1042. Eu acho que eu estou começando a memorizar esse número. O assunto agora, nos dois primeiros blocos do programa, nós vamos tratar sobre vários temas, né? O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, o Assurbanipal Barbaride Mesquita, é o nosso entrevistado. Eu peço a sua ajuda aqui na colaboração para a construção do conteúdo por meio do WhatsApp. E nós vamos falar sobre a agenda da BR-364, vamos falar sobre a Interoceânica, vamos falar sobre as ações que o Ministério da Agricultura entende ser estratégicas aqui para a nossa região. Mas antes de falar com o Assurbanipal, eu preciso fechar um comentário que iniciei ontem. Eu recebo aqui uma informação que está noticiado aqui pelo meu colega Itamar Souza, na Hora da Notícia, o site Na Hora da Notícia. Diz aqui o seguinte, olha: criminosos invadem casa de pastor protestante e levam até dízimo de igreja em Rio Branco. Adolescente que levou tapa na cara de PM é suspeito do roubo. Olha, deu a lógica, né? Se o rapaz que levou tapa no rosto praticou o roubo, o furto, ou sei lá o quê, deu a lógica, né? E ninguém estava aqui ontem a defender a criminalidade por parte da juventude. Não se trata disso. A questão é, se essa notícia for verdadeira, acredito que seja, meu colega não vai inventar, ele é jornalista, não é escritor. Então, deu a lógica. Por quê? Um jovem cuja única presença do poder público na comunidade em que ele vive, são poucas as presenças do poder público ali, pouquíssimas, eu diria. E a presença do poder público, quando lhe chega em forma de um tapa na cara, então, você há de convir que para 17 anos, quando você acha que você é o dono do mundo, né? Quem de nós não teve essa sensação? Só que uma coisa somos nós, classe média baixa, outra coisa é você se achar dono do mundo sendo excluído de tudo. E com todas as vontades, como qualquer jovem tem. Então, para encerrar esse assunto, eu vou encerrar fazendo aqui talvez um desafio, ou fazendo uma sugestão. Quando é que algum parlamentar estadual vai pegar para valer, colocar isso ali na tribuna do parlamento, como um ponto de agenda, para que o governo do estado implemente o mais rápido possível o programa de instalação das câmeras corporais nos nossos policiais militares? É importante. É importante para a segurança do próprio policial, inclusive. Acre e um outro estado, são poucos os estados que ainda não adotaram essa tecnologia como uma rotina de trabalho. O ex-secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Paulo César, já tinha falado aqui no programa Gazeta Entrevista que isso já estava em andamento. Alguma coisa emperrou. Eu não sei o que emperrou, eu não sei por que emperrou, mas é importantíssimo isso. Isso precisa vir urgentemente para a agenda da segurança pública, tendo em vista os nossos últimos 3 aperreios, né? Aquele servidor do IFAC, aquele empresário lá pequeno empresário e senador Guiomar, e esse garoto de 17 anos. Perceba, vou repetir e com isso eu encerro. Vou repetir o que falei ontem aqui. Entre aquele menino de 17 anos, o rei do mundo com 17 anos, um monstro, um gigante de 17 anos, e aquele policial que representava ali o Estado, você quer que eu exija equilíbrio de quem?
do rapaz de 17 anos, por favor. Com aquele gesto, aquele policial demonstrou, porque aquilo ali era uma ocorrência absurdamente banal. Banal. Não havia troca de tiro, não havia nada, é uma ocorrência banal. Imagine um policial daquele numa situação de extremo estresse. Como é que seria? Demonstrou com aquele gesto que não tem preparo. Então, repito, se algum deputado estadual estiver me ouvindo, é urgente isso, é preciso colocar isso como no retorno do recesso parlamentar, a gente precisa saber o porquê que emperrou. Por que parou com esse projeto? O projeto já tinha, se duvidar, já tem até câmera aí, né? Se duvidar, já tem até equipamentos aí. Bom, vamos lá. Secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal. A nossa última tentativa de trazer você aqui não deu muito certo, né, Assurbanipal? Mas eu agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigado, a gente agradece a oportunidade de estar aqui dando esclarecimentos e trazendo informações também úteis aí para os telespectadores, né? Muito obrigado. Bom, o Assurbanipal, eu acho que a gente precisa começar pelo mais importante, que eu acho que é fundamental. Você participou dessa expedição para Cruzeiro do Sul? Pela BR-364? Eu participei da organização, junto com a Assembleia Legislativa, né? Nossa equipe foi, né? Mas temos todo o conhecimento, todas as informações, detalhes, né, dos seus resultados e dessa agenda. O que a gente pode ter de concreto? Como é que a gente pode ter expectativa boa em relação a isso? Bom, primeiro é importante frisar, né? Acho que você já faz comentários aí, extras, né? Que a BR-364, essa problemática é um problema crônico, né? E que a gente precisa achar, nós estamos com a oportunidade hoje de achar uma saída efetiva e duradoura, né? Porque não dá mais para ciclicamente a gente ter esse problema, né? Exatamente. Inclusive quando acontece às vezes desalinhamentos dos governos federais, hora do governo estadual, do governo federal, mas no final a responsabilidade é da sociedade, acaba caindo para toda a sociedade, né? Então eu acredito que nesse momento, né, essas agendas, né, de reivindicação, né, e essa agenda especial dessa visita, vamos dizer assim, ela complementa essa iniciativa, né, de buscar, né, soluções, né, ela construiu uma certa união, na verdade, um ambiente de união, né, do governo do Estado, do governo federal, da sociedade em si, para conquistar recursos, porque no final o que precisa de recursos, né, para poder aplicar e consertar, pelo menos nesse primeiro momento, fazer uma consertação, né, do que tem da situação e pensar um novo modelo, uma reconstrução. Então, acho que esse investimento, esse empreendimento, hoje ele passa por dois momentos, né? Um de recuperação imediata, porque a gente estava arriscado não ter trafegabilidade mais esse ano, né? Então estava esse ponto. Então, graças a Deus, as autoridades federais, né, o DENIT, através do DENIT, motivado também pelas nossas autoridades políticas, nossa classe política, nossa bancada, né, tem feito esforços em Brasília e conseguimos o mínimo de recursos, pelo menos, para retomar essa manutenção. E aí isso já está acontecendo, né? E essa visita, ela foi para mostrar um pouco isso, né? Acompanhado do superintendente do DENIT aqui, o colega Ricardo, né? Mostrar as frentes de trabalho que vão ser executadas, os pontos críticos, né? Nós temos 2 pontos críticos aí que inclusive receberam reforços financeiros, né? Esse trecho logo aqui entre Rio Branco e Sena Madureira e um trecho lá entre Rio Gregório e Rio Liberdade, né? Então acho que esses são 2 setores que estavam mais críticos até diante de outros. Entendi. Agora falar em manutenção da BR-364, Assurbanipal, é fundamental duas ações do governo. Primeiro, as benditas das balanças, para que se possa trafegar ali os caminhões com o peso máximo, né? O peso adequado. E a outra coisa são os pontos de alojamentos do DERACRE ao longo da BR-364. Você que participa das conversas aí com seus colegas de governo, como é que estão essas possíveis ações? Bom, como eu falei, né, hoje a BR-364 ela está plenamente na gestão do DENIT, né, do governo federal, certo? Então o DERACRE ele entra em apoio a hora que o DENIT aciona, a hora que o governo federal nos solicita, certo? Então essa agenda é do DENIT, mas nós estamos aqui, como eu falei, a sociedade toda acompanha e está junto, né? Realmente essa questão das balanças, né, é crônico também, já faz tempo que essa reivindicação acontece, nós temos as balanças nos trechos, estão desativadas, né? Só que nesse momento, como o caos tomou de conta, a situação é um pouco praticamente caótica no sentido de perder esse controle de tudo. Então a gente tem que aproveitar esse momento para resgatar essas medidas necessárias, né? E você falou muito bem, o controle do tráfego e do peso, né, é a medida necessária para manter a BR viva. Mas me tira uma dúvida. Mas nós precisamos sair dessa etapa agora da recuperação, perfeito. Da manutenção. Não, eu entendi. O que nós estamos entendendo agora é garantir que a estrada não feche, correto? Então,
opera nos gargalos, mas me diga uma coisa, mesmo as obras da BR-364 estando sob responsabilidade do DENIT, a minha pergunta é, as balanças também são de responsabilidade do DENIT? Também são responsabilidade do DENIT, isso. Né? O Estado não pode conveniar? O Estado pode conveniar sim, com certeza. E essa iniciativa, como eu falei para você, já é reivindicado fazer isso. Só que é um processo complexo, né, de implementar isso, questões de investimentos. Né? O DENIT chegou a utilizar, aí, há uns 2 anos atrás, vem utilizando umas balanças chamadas balanças móveis, né, que monta operações, né, mas aí nós, infelizmente, a gente não viu nesses 2 anos isso funcionando. Há um tempo atrás funcionou. Como aquelas estavam paradas, né, houve um momento que eles estavam com essas balanças móveis. Né? Quando fez aquela primeira, eu lembro que em 2019, se eu não me engano, estava no risco também semelhante a esse, né? O DENIT conseguiu ir para cima, a sociedade fez também uma visita técnica na época, até capitaneada pela Federação das Indústrias, conseguiu mobilizar o DENIT se esforçou, realmente deu uma melhorada, né? De lá para cá a coisa parou. E naquela época foi colocada as balanças móveis, que foi a alternativa que se tinha para em detrimento dessas fixas. Até porque hoje tem uma nova tecnologia, né? Então aquelas balanças aquelas estruturas de balança que estão ali hoje são estruturas defasadas também já. Né? Ela é de 2010, 2005, né? Quando foram implementadas. Né? Agora, me parece que, eu acho que se eu fosse superintendente do DENIT, eu iria amar que o governo do Estado conveniasse com o DENIT para dizer assim, olha, DENIT, essas balanças nesses pontos estratégicos ficam sob a tutela do Estado. Me ajuda aí. Mas isso essa vontade não tem que partir do governo? Pode partir sim, né, com certeza. E, bom, a necessidade da balança ela é primordial, isso aí não se discute. Não se discute. Né? Sim. A estrada estando pronta, né? Mas explicar agora o que aconteceu do passado, de entendimento e desentendimento, fica um pouco complicado. Né? Certo? O fato é que essa medida de controle, um pouco que eu acompanhei, eu estava na Federação das Indústrias, quando eu acompanhei um pouco esses esforços de controle de medida, ela é complexa um pouco, né? Porque acaba também o setor produtivo, não estou aqui culpando também o setor produtivo, mas o setor produtivo ele tem uma dificuldade, às vezes, de entender essas medidas. Né? Então nós temos aí o tráfego de combustível, que tem um peso significativo, temos as cargas que vão para Cruzeiro do Sul também, né, certo? Temos o setor madeireiro, que tem cargas que vêm de lá para cá. Então a gente sempre esbarrou, na época que eu estava na federação, quando iniciou medidas de controle de peso, sempre esbarrou em dificuldades do próprio setor empresarial. Não estou aqui alegando isso, mas assim, essa consciência realmente ela tem que se fazer. E a gente tem que ter consciência disso, que o investimento que vai ser feito, ele só vai ser preservado se a gente tiver o mínimo de controle. Isso aí eu acho que essa é uma posição que não temos como, ninguém tem como negar. Né? Agora, eu entendo a sua diplomacia, Surbani, para não melindrar o setor produtivo, mas eu desconfio que seja justamente essa postura um pouco cuidadosa demais, na hora que tem que falar duro. Olha, o empresário é até tantos quilos e daqui para cima não pode mais. Se você for, você vai ser multado ou você não vai conseguir transportar o seu produto. Qual foi a parte dessa fala que você não entendeu, empresário? Eu acho que a dificuldade da estrutura estar ali de forma intensa, a estrutura de fiscalização funcionar intensa, prejudicou um pouco isso, porque acaba ficando pontual e dá a impressão, às vezes, que ela fica setorizada. Né? Então, entendi. Eu acho que isso aí, se a gente realmente é uma iniciativa que tem que ser feita, trabalhar uma estrutura permanente, que fica à disposição ali a qualquer momento de qualquer cidadão, de qualquer segmento, né? E aí eu acho que a gente consegue criar uma cultura assim para melhorar. Eu acho que essa consciência, né, ela já está na sociedade. Eu acho que as pessoas que estão lá na ponta, na região do da região do Juruá, na região do Envira, né, acho que elas têm já essa consciência da necessidade de controlar o tráfego e o peso na nossa estrada. Né? Porque nós temos um solo, infelizmente, diferenciado em relação ao resto do Brasil, isso já está bem comprovado por todos os órgãos competentes, né, e que cria uma situação realmente de dificuldade de manutenção. Se não trabalharmos uma concepção de reconstrução dentro de um padrão que seja firme, né, que eu acho que nós temos uma experiência que foi apresentada, inclusive na visita, né, constataram isso, pelo tempo que ela foi implementada, né, uma solução ali logo depois de Tarauacá, uns 10 quilômetros, que está funcionando perfeitamente. Então aquela, aparentemente, é uma solução que vai vingar para a reconstrução. Né? Ela tem um seu custo, né, que é mais elevado do que já é, vamos dizer assim, mas que é importante que aquele investimento ele fica permanente. Né? Bom, o que de certa forma nos conforta é saber o quê? O governo federal voltou a entender a importância da BR-364. Graças a Deus. Isso é importante. Agora,
Ainda continuando a falar sobre estradas, você teve agendas importantes em Brasília, conversando com o ministro da Agricultura, e o tema é a interoceânica, essa integração rodoviária com o Pacífico. O que tem de novidade? Então, eu tive a oportunidade de participar juntamente com o senador Sérgio Petecão e o deputado Luiz Gonzaga, deputado Nicolau, né, representando o governo do Estado, uma agenda com o Ministério da Agricultura, com o ministro Fávaro, né, que nos recebeu maravilhosamente bem, né, se demonstrou muito sensível à nossa situação aqui do Estado do Acre. Nós fomos tratar com ele 2 assuntos, né, exatamente que interferem no corredor interoceânico. O primeiro assunto foi a fronteira, a alfândega, né, um serviço que o Ministério da Agricultura está prestando lá na alfândega, que a equipe aqui do Acre tem uma precariedade nas equipes, então tem uma equipe muito reduzida. Pra você ter ideia, hoje nós temos um fiscal, né, sanitário do Ministério da Agricultura para atender necessidades de comércio exterior e necessidades internas de novas indústrias. Então está muito carente, né? O próprio Ministério reconheceu que o Acre é um dos estados que menos tem estrutura humana para tocar as suas necessidades, né? Então ele reforçaram esse reconhecimento, né, e se manifestaram uma empatia, né, com o problema, né? E aí para isso ele deu algumas respostas para nós, né? Uma foi que já está em vias agora em agosto o lançamento de um concurso público, né, para o MAPA, até anunciar para toda a comunidade dos profissionais agrônomos, né, da área, veterinários da área aí, que acredito eu que vai ter espaço para concursos, né? E aí nós colocamos outro problema para ele, né, que foi que quando às vezes tem um concurso, como esse concurso é a nível nacional, né, e nem sempre passa às vezes um acreano, né, passa alguém de São Paulo, passa alguém do Nordeste, né, e acaba aquela pessoa quando vem para cá, né, para o Acre, se instala, ela acaba buscando de alguma forma, depois do estágio probatório, se reconduzir, mudar de estado, né, que é natural cada ser humano, cada profissional buscar o que é melhor para si, né, dentro da legalidade de buscar isso. Só que quando isso acontece, né, a gente fica no prejuízo, porque fica com a carência de mão de obra. Então, às vezes, o concurso põe servidores, e aí essa mobilidade dos servidores internamente acaba tirando, né, servidores daqui. E é o que aconteceu conosco, né, historicamente. Mas aí ele falou que esse concurso vai ter um diferencial, ele vai ser regionalizado. Então, o fiscal que passar aqui para o Acre só vai poder trabalhar aqui no Acre. Então, isso é uma notícia excelente, né, para nós, do setor produtivo. Sem dúvida. Né, porque supra esse problema. Então, a pessoa que vem para cá ela vai ficar permanentemente aqui no Estado, né, sem essa condição de mudar, né? Lógico, acredito que deva ter alguma condição, mas talvez vai ser um pouco mais dura, né, essa mudança. Isso é uma notícia boa. Então a gente ficou com a expectativa, né, de até o final do ano, né, que é o cronograma normal do concurso, a gente sabe que tem toda a burocracia, né, de ter de repente novos servidores do Ministério aqui no Estado do Acre. E até lá, né, ele se comprometeu de organizar uma força-tarefa para amenizar a situação do atendimento, porque hoje nós temos com esse fiscal, né, na fronteira, ele atende Assis Brasil e Epitaçolândia, né, e o Estado do Acre. É um fiscal que tem fiscal, isso. Lógico, ele trabalha com a equipe, né? Uhum. Mas o fiscal é que tem a chancela de assinar e despachar, né? Eles trabalham remoto, eles têm a tecnologia de trabalho deles. Mas aí o problema é que nesse sentido as cargas ficam aguardando, então isso acaba causando um certo transtorno. E aumenta custo. Aumenta custo, e a imagem da fronteira para o Peru, para os peruanos que querem trazer produtos, né, acaba criando uma insatisfação dos peruanos e desviando essa rota, jogando as suas cargas para outras rotas que tenham funcionamento mais efetivo, mesmo sendo mais distante, tendo um custo a mais, mas o custo que tem aqui da carga parada, eles entendem que é prejudicial, isso desestimula, né? Mas essa é uma reivindicação antiga e que eu particularmente, tenho essa sensação, senti que o ministro ele sentiu empatia por isso, disse que já conhece o Acre e que sentia a vontade dele de resolver essa situação. Agora, esse concurso é estritamente para o Ministério da Agricultura. Isso, Ministério da Agricultura. Não tem a vigilância, porque a vigilância sanitária também... É uma espécie da vigilância sanitária federal, né? Certo? Então, o MAPA ele tem esse papel, né, de trabalhar como uma vigilância sanitária da esfera federal. Perfeito. Agora, é importante, Subani, porque é o seguinte, nessa integração comercial aqui nessa região da Amazônia com o Peru, com a Bolívia, isso aí já é algo que vem faz tempo, que luta-se a respeito disso. Mas estamos avançando. Exatamente. Não, então, assim, o que o governo federal está pensando, imagino eu, né? Bom, os meninos lá estão fazendo o que tem que fazer. Agora, o que cabe ao governo federal implementar lá, né? Isso, né? Eu acho que isso aí é importante também. Eu perguntei a respeito da vigilância também, do MAPA, porque a Receita Federal também é outro gargalo que precisa ser resolvido, né? Só que, como eu tenho falado, a Receita Federal ela tem os trancos e barrancos atendido a demanda, né? E ela é um pouco mais simples de resolver, né? Porque o problema é que, no caso do Ministério, o profissional não tem nem como conveniar, como colocar a equipe de apoio. Só pela legislação, o cara tem que ser fiscal concursado mesmo, né? Certo? Nós tentamos, inclusive, com o governador Gladys Cameli, colocou à disposição funcionários do governo,
né, para conveniar com o Ministério, mas nós vimos lá, foi colocado para nós que não tem a legalidade, porque tem que ser um fiscal concursado mesmo, né? Então, pela legislação deles, né, o ato de fiscalizar é exclusivo, né, da União. Falando a respeito dessa integração rodoviária com o Peru, um dos gargalos, quando nós estávamos ensaiando uma reação, vem a Operação Ptolomeu e congela as obras ali do anel viário. O anel viário é fundamental para falar a respeito dessa integração. Isso. Hoje, a gente pode dizer, nós estamos anunciando, olhando para esse complexo, esse contexto, né, vamos dizer assim, da BR-364, 317, carreteiras, né, interoceânica, se conectando aí com a rodovia interoceânica peruana, né, certo? Nós temos uma infraestrutura que está quase completa, né, que vai fazer, que a gente pode dizer que é um corredor, mas faltam duas fronteiras, dois desafios, né? Eu considero um é esse das alfândegas, das nossas alfândegas, do serviço das alfândegas. Sim. Tem outros pontos problemáticos estruturais que são mais fáceis de resolver, questão de orçamento, mas a questão pessoal é que é o gargalo. Esse é um problema, né? Outro problema é realmente a infraestrutura viária nossa, que nós temos a última etapa, né, dessa conexão terrestre. Nós falamos que era a ponte do Madeira, mas era para o Acre. Mas agora sim, a ponte de Brasileia, o anel viário de Brasileia, é uma infraestrutura importante que complementa esse eixo, esse corredor, né? E a gente pode ter a felicidade primeiro de dizer que a obra está bem avançada, a estrutura da ponte está concluída, restando agora a parte rodoviária, que são, se não me engano, 1,5 km de estrada ali para conectar com a ponte e as cabeceiras da ponte. Mas realmente, né, sofreu aí o impacto aí dessa operação, dessa situação. Mas o governo do estado não está parado com isso, ele está tomando as providências para retomar a obra, né? Se não dá certo, se não vai dar certo com a empresa, então já está revendo com o DENIT, né, que essa obra é uma obra do DENIT, na verdade, né? A empresa era criando e estava, vamos dizer assim, dentro desse processo, né? Mas o DENIT, o governo do estado com o DERAC, né, já está vendo as providências para retomar a obra, seja com outra empresa, seja com licitação, né? O fato é que esse investimento é importante para o estado do Acre, né? Então eu tenho uma convicção que no horizonte aí que era um ano, com esse atraso aí atrás, um ano e meio, né, a gente vai ter condições de inaugurar esse importante empreendimento aí pelo governo federal e pelo governo do estado, né? O Surbanipo, tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos, eu quero que você responda após o intervalo. Itaã, o Acre não pode ser um mero corredor, ele tem que produzir e exportar. Eu quero que você responda aqui ao Luiz Carlos da Vila Acre. Obrigado, Luiz, pela tua participação. Vamos para o intervalo? Já voltamos com Gazeta Entrevista.